Concurso do TSE unificado. A novela continua, o edital não sai nunca. Você já está angustiado, angustiada ou preocupado, preocupada. Nesse vídeo eu vou trazer algumas recomendações do que você deve fazer enquanto esse edital não sai. Lembrando que quando o edital for publicado, eu vou analisar aqui no meu canal no YouTube. Então já se inscreve se você não tiver inscrito ainda. Olá, meu nome é Diogo Moreira, eu sou auditor fiscal da Receita Federal e eu estou aqui para te ajudar a sair dessa vida bandida que é estudar para concurso. YouTube não pode parar, estou aqui doente, sob efeito de remédios, meio dopado, meio fanho, mas estou aqui para ajudar vocês, vamos analisar essa situação. Tem algumas coisas que você tem que levar em consideração agora, enquanto o edital do TSE unificado está para sair a qualquer momento, mas já tem quase 2 meses que está para sair a qualquer momento. O que você deve cuidar? Primeiro, ponto mais básico, você deve cuidar de si mesmo. Beleza? Quando a gente tem um edital publicado, normalmente a gente tem 2 meses e meio, 3 meses até a prova. E é um período muito intenso. É o máximo que você consegue estudar, coisas supérfluas, secundárias na sua vida ficam em stand-by. Você foca só no estudo, o máximo de horas que puder, mantendo a sanidade física e mental. Só que, como você está vendo com esse atraso do concurso, se você forçar a barra na carga horária diária antes da hora, quando o edital sair, você vai ter queimado a largada. Você vai começar a sentir um certo cansaço, um cansaço importante, e você vai estar na reta final. Então, não aumente a sua carga horária diária para além do que você costuma aguentar antes da hora. Deixe para fazer isso com o edital publicado, porque na prática a gente aguenta mais ou menos uns 2 meses de uma carga horária elevada, dormindo um pouquinho pior, sabe, com intervalos mais curtos, tendo menos tempo para isso ou para aquilo, fora a carga emocional de um edital publicado. Então, geralmente, a gente aguenta 2 meses. Eu aguentei 2 meses. Eu, no pré-edital, estudava 6 horas líquidas, eu tinha largado o emprego, estava em casa o dia inteiro. Eu estudava 6 horas líquidas pré-edital, aguentei assim bastante tempo. Quando o edital foi publicado, gradativamente eu aumentei para 7 horas líquidas diárias, depois para 8 horas líquidas diárias. De segunda a sexta, beleza? Sábado era um pouquinho menos, domingo um pouquinho menos. E eu só aguentei isso durante 2 meses. Mesmo estando em casa o dia inteiro, eu não consegui fazer mais do que 8 horas líquidas. Era o meu limite. Eu só aguentei esse limite durante 2 meses. Faltando alguns dias para a prova, eu já estava bastante sobrecarregado, bastante estressado, cansado, estafado. E isso pode parecer besteira, você pode achar que é mimimi ou que você tem que ralar o máximo possível para mostrar ao mundo que você merece passar, mas na prática o descanso faz parte da preparação. Então, você está fazendo atividade física, você está dormindo, você ter momentos de lazer de vez em quando, vão manter o seu sistema, o sistema que é você, em linha, para você continuar rendendo nos estudos. Queimou a largada, você corre o risco de colocar tudo a perder. Porque se você estiver num momento de estafa mental, estiver realmente chegando num burnout, num cansaço absurdo, uma fadiga muito grande, você vai chegar no dia da prova com ansiedade, preocupação excessiva, vai ter branco, vai chutar coisa errada. Isso que costuma acontecer na prática. Então, cuida de você mesmo. Você não deve a sua aprovação a mais ninguém, a não ser você mesmo, beleza? Então, não vá com cobranças, pensando que cobranças alheias podem estar interferindo com o seu estudo agora. Faz o que você aguenta fazer. Isso é importante. Com o edital publicado, você sabe quando é a prova e aí você vê se você aguenta uma carga horária um pouquinho maior. Esse é o primeiro ponto. Legal. Segundo ponto, esse vídeo é mais um bate-papo, tá? Tá uma coisa bastante solta, assim, eu quase não gravei, realmente não estou conseguindo nem pensar muito direito, não. Mas o segundo passo importante agora é, sem o edital publicado, você ainda tem que estar focado em finalizar o máximo de matérias que você puder. A gente não sabe quais são as matérias do concurso, porque o edital ainda não foi publicado, mas a gente tem uma noção. Eu mesmo fiz uma análise de alguns concursos de TRE, até publiquei aqui no meu canal. Vou ver se eu boto o izinho aparecendo aqui em cima, esqueci de que lado que é. E nesse vídeo eu analiso as possíveis matérias para um TSE unificado. Se você não assistiu, assiste assim que acabar, eu vou botar ele na tela aqui também. Quais são essas matérias? O seu foco inicial, pré-edital, tem que ser em finalizar o máximo possível de matérias, ler o máximo possível de matérias. Diogo, mas tem umas aqui que valem mais pontos, geralmente e tal. Calma. Pré-edital, a gente foca em bater o edital, em ler o máximo possível, finalizar as matérias. No pós-edital, você vai ter as regras do jogo na mesa. Você vai saber, provavelmente, quais matérias são mais importantes e quais não são. Às vezes o edital diz quantas questões você vai ter de cada matéria. Aí você direciona mais para ganhar ponto. Ou então o edital não vai dizer
quantas questões a gente vai ter de cada matéria, mas a gente sabe quais são as matérias exatamente e consegue fazer uma análise. Eu mesmo pretendo fazer essa análise aqui no canal. Então você consegue analisar, opa, essas aqui historicamente são mais importantes, foco maior nelas. Pré-edital a gente nem sabe quais são as matérias ainda, não dá para fazer isso muito bem. Foca em avançar o máximo possível. Outro motivo para você focar nisso é que com a matéria finalizada, revisar é muito rápido, revisar é uma coisa muito ágil. Vou falar um pouquinho de revisão daqui a pouco, mas basicamente a matéria finalizada você consegue rodar 2, 3, 4 assuntos por semana. Então se aquela matéria tem 16 assuntos, 16 aulas, em 4 semanas você girou a matéria inteira, em um mês. Dali da publicação do edital até o dia da prova, você consegue girar a matéria 2, 3, 4 vezes, dependendo da importância da carga horária que você dá. Então, matéria finalizada é uma coisa muito tranquila de você manter em revisão e melhorar cada vez mais. Matéria em modo leitura é aquela coisa, tem que ler PDF, você vai conseguir ler umas 15 páginas por hora, o PDF tem 60 páginas e você não sai do lugar, é aquela coisa chata. No pós-edital fica mais complicado, fica mais angustiante, inclusive. Tá? Terceiro aspecto importante para você levar em consideração agora é revisões. Se você abandonou alguma matéria, se você não está com as revisões em dia, coloca agora. Aproveita que ainda dá tempo, o edital não saiu, coloca essas revisões em dia. Ler e não revisar é igual a esquecer. Fato, beleza? Se você não sabe como revisar para concurso, eu ensino, tanto no meu programa Acelerador de Estudos, quanto no meu programa de coaching, que é o meu atendimento individual, eu ensino a minha técnica de revisão de 4 grupos. A gente utiliza prática espaçada e prática intercalada, que são termos científicos da ciência da aprendizagem, como metodologia que eu criei para você manter as revisões em dia enquanto avança nas matérias. Então, revisão é fundamental. Está atrasado com a revisão agora? Coloca a revisão em dia. Isso pode significar dar uma pausa no avanço na matéria neste momento para colocar algumas revisões em dia. Não precisa ser revisão extensa, preferencialmente que você faça revisão via questões, então que você faça ali umas 15 questões de cada aula que você deixou para trás, para você ter um contato a mais com elas. Pelo menos isso. Escolhe 15 questões ali aleatórias de cada aula, mas revisa. Eu estou na aula 8, então revisa as aulas 1 a 7 se você deixou isso para trás. Faz 15 questões aleatórias das aulas 1 até a aula 7. Por que eu digo aleatórias? Porque se você pegar as questões de 1 a 15, você não vai revisar a aula inteira. Geralmente as primeiras questões dizem respeito ao começo da aula. Né? As questões vão sendo acumuladas pelo professor à medida que ele foi ensinando, foi avançando na teoria daquela aula. Então você tem que ter questões do começo, do meio e do fim da lista de questões do seu PDF. Pega questões ali, faz uma e pula 3, faz uma e pula 4, pega aleatoriamente do começo, do meio e do fim da lista. Mas faz isso. Se você está com revisões atrasadas, coloca em dia. Beleza? Agora, para quem já está mais avançado, se você está com matérias finalizadas, beleza, a matéria tem que estar em modo revisão. E o modo revisão é basicamente fazer questões, um pouquinho de questão de cada aula, de cada assunto, de modo que você, ao fazer questão, está revisando, e essa é uma das coisas mais difíceis de fazer vocês compreenderem, que quando você faz questões de uma aula, você está revisando aquela aula via questões. Ler o enunciado é revisar, ler as alternativas é revisar, ler o gabarito, qual que é a alternativa certa, é revisar, ler os comentários é revisar. Então, quando você faz questão, você está fazendo uma revisão. Vocês ficam achando que revisar é ler grifo, ler resumo, coisa assim. Fazer questões é revisar. Então, você vai fazendo algumas questões de cada aula, buscando ver o que você está errando. Quando você faz questão, eu faço 20 questões de uma aula, 15 questões de uma aula. Você revisou a aula quase toda. Praticamente tudo que tem nela ali vai estar nessas 15 a 20 questões. Então, foi uma revisão geral daquela aula. E aí, o que você está errando é onde está a bandeirinha vermelha para você identificar. Opa, nisso aqui eu preciso focar. Então é como se você estivesse tentando fazer o máximo possível de questões para identificar o máximo possível de erros, o máximo possível de falhas, de lacunas na sua aprendizagem. Porque é sobre essas lacunas que você vai trabalhar. Como que você trabalha elas? Essa é a quinta dica. Caderno de erros ou flashcards, tem a mesma função. Caderno de erros nada mais é do que um local onde você anota as informações que são importantes, que você está errando.
é caderno de erros. Se você não fizer questões e errar, você não vai poder preencher ele, porque você não sabe o que você está errando. O que você está errando é o que você está esquecendo, é o que você está confundindo, é o que você não está compreendendo. Essas informações vão para um caderno de erros. Faça um por matéria, mas anota nele a partir do que você está errando nas questões. Diogo, mas isso aqui cai sempre. Bota no caderno de erros? Não, ele não se chama caderno do que cai sempre. O professor falou que isso aqui é importante, eu boto no caderno de erros? Não se chama caderno do que o professor falou que é importante. É caderno de erros. E é importante frisar isso porque quando você está estudando, você age com muita insegurança. Então, se você deixar essa insegurança ditar o que você acha que é importante, seu caderno de erros vai virar um resumo da matéria inteira. E não dá para trabalhar dessa forma. A gente revisa a matéria inteira fazendo questões e a gente revisa com mais atenção, com mais cuidado, com mais frequência o caderno de erros, que é onde você está, é onde estão os seus erros, onde estão as suas falhas, as suas deficiências. Tá? Feito um caderno de erros, relê a cada 2 semanas, mais ou menos, relê esse caderno de erros. Se você quiser transformá-lo numa coisa de revisão mais ativa, você pode usar flashcards. Em vez de anotar no caderno de erros que você está errando, você vai criar um card com aquela informação. Tudo isso eu ensino em detalhes dentro do meu programa Acelerador de Estudos e do meu programa de coaching, beleza? Nesse momento eu não estou com vagas para o coaching, mas o Acelerador de Estudos está aberto. Então, se você entrar para o Acelerador, você vai ter aula de como fazer o seu ciclo de estudos, como fazer as revisões periódicas, inclusive revisão de 4 grupos. Você vai ter acesso à minha análise das matérias do TSE unificado, a minha planilha tática de guerrilha, em que eu mostro quais são os assuntos mais cobrados dentro de cada matéria. É uma coisa que a gente utiliza no cenário de falta de tempo. Não vai dar tempo de ver tudo. Preciso priorizar alguns assuntos. Quais assuntos? Aqueles que são mais cobrados. Eu tenho essa análise para todas as matérias, todas as matérias do TSE unificado, pelo menos das matérias que aparentemente podem vir a ser cobradas no TSE unificado. Essa análise vai ser atualizada quando o edital for publicado. Beleza? Então, se tiver interesse, já entra agora para o Acelerador de Estudos, já assiste essas aulas, já pega essas informações dos assuntos mais cobrados. E quando eu abrir matrículas para o coaching, se você quiser o meu atendimento individual, que eu faço o seu planejamento, quer tirar dúvidas comigo diretamente, aí é no coaching. Aí quando, sendo aluno do Acelerador, você tem um desconto especial no coaching também. Beleza? Mas não perde tempo não. Recapitulando, cuidado com o cansaço, não exagera nas horas estudadas agora. Ciclo de estudos, tente avançar o máximo possível em todas as matérias, significa dar mais tempo para as matérias que são maiores ou que ainda tem mais coisa para ler. Revisões, ponha as revisões em dia, se você deixou as revisões para trás. Mantenha as revisões periódicas, se você está fazendo, tem um sisteminha legal. Eu não cheguei nem a entrar na polêmica de não faça resumos, etc e tal, mas se você já me segue há algum tempo, você sabe que resumo é uma porcaria, atrapalha muito mais do que ajuda, fazer questões é o suficiente. Então, cuida dessas coisas todas enquanto esse edital não sai. A gente tem um encontro marcado aqui no canal quando o edital do TSE unificado for publicado, porque eu vou analisar esse edital aqui, vou trazer dicas de estudo específicas para ele, vou atualizar as informações lá no meu programa Acelerador de Estudos também, e a gente tem lives no Acelerador quinzenais, em que você pode tirar suas dúvidas comigo também, no chat aqui do YouTube, só os alunos, etc e tal. Por enquanto é isso. Beleza? Bons estudos, mantenha a cabeça no lugar, cuida da máquina, se alimenta bem, dorme bem, faz atividade física, porque quando o edital sair você vai precisar estar bem, disposto física e mentalmente. Ok? Um grande abraço e até a próxima. Bons estudos e boa preparação. A gente se vê. Link para o Acelerador está na descrição. Um abraço. Tchau, tchau.